Bom dia, feliz sábado. Como é bom não poder estar tudo junto, mesmo cada um no seu lugar. Bem adora o nome de Deus. Manda buscar boinário, reúne família, porque nós também exalta o nome de Deus. Inário está apanhado? Muito bem. Então agora, abrir o boinário aí no 73, onde nós também canta Rei dos Reis, exaltando o poder de Deus, a glória de Deus. Quem é Deus? Rei dos reis, Deus Criador dos céus, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céus, cantai ao grande Deus, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos reis. Adorai. Adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céus, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai ao louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos reis. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos reis. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Grande Rei majestoso, Pai bendito que veio salvar. Santo é seu nome, reunidos na fé exultemos com as bênçãos gloriosas que vêm da oração, firmados em sua palavra. Busquemos servir e amar. Somos vis pecadores, mas em Cristo nós somos irmãos. Vamos sorrir e cantar. Quão maravilhoso é estar nas eternas moradas do bom Salvador, libertos de toda a maldade, da insensatez, do pecado e da dor. Com sinceridade, buscando aprender sua justiça, sua lei,
seu sua lei, seu querer. Sentimos a paz que restaura a existência e nos Enche com vida e poder, vida e poder. A terra e os céus anunciam a intensa grandeza de seu esplendor. Os mares em sua presença tranquilos se aquietam ao seu comandar. Somos suas ovelhas, Ele é o nosso divino pastor. Aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor. Em honra e louvor adoremos o imaculado Cordeiro da cruz. Ergamos a voz, celebremos um cântico em glória a Jesus. Grande mestre divino, homem Deus, nosso amigo fiel. Santo é seu nome, quebrados em santa humildade. Sigamos o trilho da luz que deixou, convictos de sua bondade, de sua pureza e amor. Em suas mãos carregados, vamos todos servir e amar, juntos sorrir e cantar. Quão maravilhoso é estar nas eternas moradas do bom Salvador, libertos de toda a maldade, da insensatez, do pecado e da dor. com sinceridade buscando aprender sua justiça, sua lei, Sua lei, seu querer. sentimos a paz que restaura a existência e nos Enche com vida e poder, vida e poder. A terra e os céus anunciam a intensa grandeza de seu esplendor. Os mares em sua presença tranquilos se aquietam ao seu comandar. Somos suas ovelhas, Ele é o nosso divino pastor. Aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Bom dia e um feliz sábado para você que nos assiste lá em casa. Por força de circunstâncias estamos separados uns dos outros, mas nem por isto a mensagem deixa de chegar até nós. Querido amigo, querido irmão, este é o momento em que, além de abrir os nossos dispositivos, os nossos aparelhos, convido-vos a abrir o coração para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Vamos orar. Soberano do universo, grande e magnífico Senhor, neste momento, suplicamos a Tua presença neste lugar. Suplicamos que o Teu Santo Espírito possa estar conosco para abrirmos e entendermos a Tua palavra. Suplicamos uma bênção sobre a nossa nação. Suplicamos uma bênção sobre as famílias da terra, Senhor. Proteja-nos, cuida de nós. Use-nos como canal. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos meditar no capítulo que narra que Jesus andou sobre as águas. Esse episódio aconteceu depois da multiplicação de pães. Enquanto Jesus se despedia da multidão, pediu aos discípulos que pegassem no barco e que fossem remando até a outra margem, que logo iria ter com eles.
Mas depois de se despedir da multidão, Jesus ainda foi para o monte orar até anoitecer. A essa altura o barco já estava longe da terra e o sol e o vento soprava fortemente. Jesus então a essa altura decidiu ir ter com os discípulos. Os versos que vão servir de base para a nossa meditação nesta manhã se encontram no livro de São Mateus, capítulo 14, a partir dos versos 25 até o verso 31. E narra o seguinte: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queremos hoje meditar e aprender algumas lições a partir da atitude dessas duas personagens, de Jesus e de Pedro. Quando Pedro pediu a Jesus que o deixasse ir ter com ele sobre as águas, Jesus disse sim. Jesus permitiu. Jesus permitiu, porque ele estava lá. Jesus estava lá. Quando Pedro saiu do barco, Jesus estava lá. Quando Pedro andou sobre as águas, quando deu os primeiros passos da fé, Jesus estava lá, nos momentos de coragem, nos momentos de vitória de Pedro. Jesus continuou lá, nos momentos difíceis de Pedro, nos momentos de derrota, quando vacilou e começou a afundar-se. Jesus também estava lá, quando Pedro pediu socorro e decidiu se reerguer. Meus queridos, Jesus está sempre lá. Jesus está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Jesus está presente e pronto para nos dar a mão e nos erguer. Mas além de estar presente, Jesus também estava de olhos postos no Pedro. Jesus estava a seguir todas as ações de Pedro com um olhar atento. Não há nada que passa conosco que Jesus não sabe, não ouve e não vê. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Criador. E há versos bíblicos que confirmam. Por exemplo, nós temos o livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 3, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Mas o salmista foi mais fundo ainda. No livro de Salmo 139, no versículo 16, um versículo muito profundo, diz o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isto quer dizer que Deus nos conhece. Isto quer dizer que Deus nos acompanha desde o ventre da nossa mãe. Daí a razão desse olhar de amor, desse apego, desse cuidado de Deus para conosco. Mas antes do ventre da nossa mãe, lá no início, lá na criação, esse amor, esse cuidado, essa proximidade é sentida. O Criador disse: haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. As árvores, os animais, a natureza,
tudo foi criado pela palavra de Deus. Mas quando chegou a vez da criatura, quando chegou a vez do ser humano, o Criador se inclina, o Criador se ajoelha e com as mãos pega no barro e molda o ser humano. Quando a humanidade pecou, o Redentor novamente se inclina e desce à terra e morre pela humanidade. O cego, lá no passado, o cego ganhou novamente a visão, porque o Salvador se inclinou, porque o Salvador pôs novamente as mãos na terra, no barro, para curar e devolver a visão. E na passagem de hoje, nós temos novamente Jesus se inclinando, disposto a se inclinar e tocar no barro, tocar na criatura, tocou no Pedro e levantou-o da água. Cristo está sempre disposto a dar-nos a mão e levantar-nos. É por isso que Ele está sempre atento e de olhos postos na humanidade. Jesus salvou Pedro a tempo, porque além de estar presente, o olhar de Jesus estava sobre ele. E graças a Deus que é o olhar de Jesus, graças a Deus que é o olhar de Jesus é que estava sobre Pedro, é que está sobre nós. Sabem por quê? Parem um pouco e reflitam comigo sobre esse olhar transformador de Jesus. O olhar de Jesus é diferente do olhar do ser humano. Enquanto que o ser humano muitas vezes é frio, é duro, sem compaixão, tem um olhar destituído de amor, mas o olhar do Salvador foi, é e sempre será um olhar cheio de amor, um olhar que salva, um olhar que transforma. Quando Pedro começou a afundar-se, se calhar os discípulos pensaram, é isso aí, ele é um teimoso, ele tem que estar à frente. O que é que ele quis lá fazer? Esse era o pensamento, era o olhar do ser humano sobre Pedro. Mas olhem a visão de Jesus. Ele disse, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Jesus queria dizer, meu filho, quase conseguiste, por que duvidaste? Estavas quase lá. Estavas quase lá. É isso aí. Era para continuar. Esse foi um olhar motivador. Outra característica do olhar de Jesus é que ele olha para nós, para dentro do coração. Jesus olha para dentro de nós. Enquanto o ser humano olha para fora, olha para o aspecto exterior, vê defeitos, vê malícias. Jesus olha para dentro do ser humano. Jesus olha para dentro de nós. É por esta razão que o rei Davi, quando ele quis analisar a sua pessoa, quando ele quis fazer uma análise profunda, uma análise sincera, ele não confiou no ser humano, não confiou no olhar humano, não confiou no seu modo de ver, não confiou no seu modo de enxergar. Ele pediu a Deus que olhasse para o seu interior, que visse se ali havia algo mau e que tirasse. Esse verso é confirmado no livro de Salmos 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No momento que Davi decidiu fazer uma análise sincera do seu eu, Davi precisou de um olhar diferente. Ele foi buscar Deus. Quando Deus olha para dentro de nós, Ele vê com um olhar transformador. Ele olha, Ele vê o que precisa ser removido e Ele diz, filho,
estou a ver aqui um orgulho. Estou a ver aqui uma pequena mágoa. Estou a ver aqui uma raiva. Estou a ver aqui algo que não devia estar. Deixa-me transformar-te. Se me permitires, eu posso tirar o que não está, o que não devia estar ali, e eu posso transformar o teu coração. Meus queridos, precisamos dar permissão a Deus. Precisamos dar permissão para que Deus possa mexer no nosso coração e operar milagres, e operar mudanças, e operar transformação na nossa vida. Ele precisa do nosso consentimento, Ele precisa do nosso querer, Ele precisa da nossa permissão. Vamos fazer como Davi. Vamos convidar a Deus para olhar para dentro de nós e permitiremos essa mudança. Outra personagem. Vamos ver o lado de Pedro. A nossa tendência como ser humano é concentrar na queda de Pedro. Mas atenção, Pedro começou bem. Ele começou com fé. Ele acreditou, por isso conseguiu sair do barco. Se Pedro não tivesse acreditado, não conseguiria sair do barco. Pedro pisou na água. Pedro deu alguns passos. Pedro caiu, sim. Pedro caiu, mas caiu quando estava a tentar. Pedro vacilou enquanto dava passos. Pedro quase submergiu enquanto exercitava a sua fé. Os problemas, a queda, o cair ainda não é o fim, porque alguém disse, maior do que cair é o poder levantar-se. Pedro caiu sim, mas Pedro não ficou no mar. Pedro clamou e Cristo o salvou. Cristo está sempre pronto a salvar-nos do mar do pecado, do mar dos problemas, se assim o permitirmos. Notem que Pedro conseguiu andar sobre as águas. Pedro conseguiu fazer o impossível. Pedro conseguiu fazer o improvável. Pedro conseguiu isso tudo, mas enquanto esteve com os olhos fixos, com os olhos fitos no seu mestre. A partir do momento que Pedro desviou os seus olhos de Jesus, começou a afundar-se. A partir do momento que ele desviou a sua atenção, a sua concentração do grande mestre, Pedro começou a submergir. Lá no verso 29, diz: Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Reparou no vento. Pedro tirou os olhos de Jesus e pôs no vento. Pedro tirou os olhos de Jesus e pôs na tempestade, pôs nos problemas. Tirar os olhos de Cristo e colocar nos problemas é sinônimo de afundar-se. Tirar os olhos de Cristo e colocar os olhos nos problemas é sinônimo de afundar-se. Estamos nos afundando. O mundo está se afundando porque tirou os olhos de Deus. O ser humano tem a capacidade de ver para todos os lados. Nós temos a capacidade de ver para trás, de ver para o passado, relembrar o passado, remoer o passado. Temos a capacidade de ver para frente, preocupados com o futuro. Temos a capacidade de ver para os lados, preocupados com os outros. Vemos para todos os lados, menos para onde deveríamos olhar, que é para Jesus. Devemos olhar para Jesus e deixar Jesus ver para dentro de nós. Pedro teve que voltar o seu olhar, a sua concentração, a sua atenção para Jesus, para poder se livrar daquele mar agitado. Muitas vezes desviamos o olhar de Deus, não lhe retribuímos o olhar, porque se calhar temos medo daquilo que Jesus vai encontrar dentro do nosso coração. Não tenhas medo, deixa Jesus ver para dentro do teu coração. Ao longo do tempo, homens e mulheres deixaram Jesus ver para dentro.
João, que era conhecido como o filho do trovão, deixou Jesus ver para dentro de seu coração e transformou-se no discípulo amado. O jovem rico permitiu Jesus ver para dentro do seu coração, mas não permitiu esta transformação e foi-se embora para nunca mais voltar. Querido amigo, querido irmão, Cristo quer olhar para dentro do teu coração e fazer-te uma pessoa melhor. Se amargas tristezas desta vida trouxeram-te dor, se as ondas cruéis desse grande mar quiserem te submergir, ou se o tamanho dessa crise trouxeram-te medo, incerteza, estragaram os teus planos, fixe os teus olhos no Mestre. Ele pode transformar-te e, ainda melhor, pode transformar o nosso olhar. O que mais precisamos é transformação do nosso olhar. Passaremos a ver com os olhos de Jesus. Como é que Jesus via? Como é que Jesus vê? Enquanto a multidão via Zaqueu como um ladrão, Jesus via Zaqueu como um homem a ser recuperado. Enquanto os discípulos viam crianças como incômodos para Jesus, Jesus os viam como aquelas que queriam ser abençoadas. No momento em que Pedro era conhecido como impaciente, impetuoso, Jesus via nele como alguém que podia vir a cuidar das suas ovelhas. O agir de João fez-lhe ganhar o título de filho de trovão, mas Jesus o via como aquele que se tornaria no discípulo amado. Enquanto o mundo vê epidemias, enquanto o mundo vê crise, vê caos, Jesus vê uma terra renovada aproximar-se e diz-nos: não temas, a vossa redenção está próxima. Enquanto vimos igrejas fechadas, Jesus vê famílias reunidas, louvando em seus lares, andando por seus próprios pés e crescendo espiritualmente. Enquanto nos sentimos presos em casa, Jesus vê almas à volta do mundo sendo tocadas à distância, sendo libertadas do pecado e se entregando a Ele. Portanto, mantenhamos os nossos olhos fixos naquele que pode nos transformar e pode transformar o nosso olhar. Fixa teus olhos no Mestre e deixa a esperança vibrar em teu ser. Amém. Ao soar de uma trombeta, vejo os santos ressurgindo pela glória e majestade do Senhor Jesus. Ouço gritos de vitória e as triunfantes notas dos louvores e canções de adoração. Essas notas são milagres, corações regenerados e exemplos do poder que vem da cruz. Essa glória me inundou, ajoelhado me prostrei, reverente por tão grande salvação. Irei voar como as águias, pegar carona no vento e morar no eterno lar, a minha herança. Vou adorar ao Cordeiro da plenitude da glória e viver eternamente com Jesus, meu Salvador. Eu já posso ver o brilho dos palácios de ouro puro, onde a paz, felicidade e amor sem fim. Vejo pedras preciosas
lindas como arco-íris e belezas que jamais imaginei. São os prêmios da vitória, os troféus dos vencedores, as batalhas do conflito contra o mal. Tudo isso me envolve num amor sem dimensão, abundante graça sem explicação. Irei voar como as águias, pegar carona no vento e morar no eterno lar, a minha herança. Vou adorar ao Cordeiro na plenitude da glória e viver eternamente com Jesus, o meu Salvador. Irei voar como as águias, pegar carona no vento e morar no eterno lar, a minha herança. Vou adorar ao Cordeiro na plenitude da glória e viver eternamente com Jesus, o meu Salvador. E viver eternamente com Jesus, viver com Jesus, o meu Salvador. Nosso tão grande Deus, Supremo Criador, obrigado por seres nosso Criador, nosso Redentor e nosso Mantenedor. Obrigado pelas tuas mãos que nos sustenta a cada dia. Obrigado pelas tuas mãos que se erguem para nos levantar da nossa queda. Obrigado por nos susteres todos os dias da nossa vida. Obrigado pelo teu olhar atento que está sobre nós, disposto a nos transformar. Ajude-nos, ó Deus, a permitir que esse olhar transformador entre em nosso ser e nos transforme e nos torne pessoas melhores. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Continue nos protegendo. Ajude-nos a fixar os nossos olhos em ti. Suplicamos em nome de Jesus. Amém.